te atualizo também sobre a treta entre Gabigol e Tite. Será que ela pode ser determinante para a saída do atacante? Prejuízo de novo do Flamengo no Maracanã. As últimas do mercado, bastidores, finanças, notícias de Flamengo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fla-Flu de domingo. Os dois clubes se reuniram com a Ferj e decidiram por Yuri Eliso Ferreira. Esse será o árbitro da partida de domingo, jogo que vale a liderança da Taça Guanabara. Fla e Flu estão empatados na primeira colocação. Por falar no Flamengo, queria contar que o rubro-negro ainda não desistiu de Léo Ortiz, mas já avisou ao Red Bull Bragantino de que não aumentará sua proposta. Nas próximas horas, o Ortiz vai se reunir com o seu empresário e com o clube de Bragança para tentar uma solução. Daniel Alves foi condenado pela Justiça Espanhola a 4 anos e meio de prisão. Tudo por causa da agressão sexual cometida contra uma mulher lá na Espanha. Ele já cumpriu 13 meses de reclusão e pode recorrer da sentença. Bora falar agora sobre o Flamengo com algo curioso. O rubro-negro venceu o Boa Vista na última terça-feira, 4-0, diante de 35.713 pessoas. Apesar do público bom para qualquer outro clube, o Flamengo registrou prejuízo com esse jogo. Tudo porque as despesas da partida no Maracanã giraram na casa de R$1.300.000 e a receita com bilheteria foi de apenas R$1.074.000. Dessa maneira, o prejuízo rubro-negro com a partida foi de 238 mil, um grande absurdo, você levar 35 mil pessoas por estádio e ainda assim fechar no vermelho. Isso significa que os custos da operação no Maracanã são incompatíveis com a realidade do futebol nacional. Vale a lembrança de que essa é a segunda vez que o Flamengo toma prejuízo jogando no Maracanã nessa temporada. No jogo contra o Volta Redonda, também pelo Campeonato Carioca, o Fla já havia ficado no vermelho em R$46 mil. E aí, só para arrematar, se o Flamengo teve prejuízo, nos dois casos a Ferj, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, teve lucro. É que ela fica com 10% da receita bruta. No jogo contra o Boa Vista, por exemplo, foram R$102 mil de receita. Bora falar agora sobre Gabigol, que está tretado com Tite. Nicola, até aí nenhuma novidade. Calma, há um episódio novo. Na última terça-feira, na vitória por 4-0 contra o Boa Vista, o Tite repreendeu o Gabigol por causa do comportamento dele. Só para contextualizar, o Flamengo já vencia com enorme facilidade, o Gabigol estava prestes a entrar e surgiu um pênalti a favor do Flamengo. Pedro pegou a bola para bater e o Gabigol começou a fazer pressão no banco de reservas para que a substituição acontecesse logo. Ele gostaria de bater o pênalti. Não ocorreu, o Pedro fez a cobrança, desperdiçou e saiu vaiado pela maior parte do estádio do Maracanã. Tite entendeu a atitude do Gabigol como reprovável e cobrou uma atitude diferente diante de todo o grupo, falando que ninguém pode ser maior do que o Flamengo e os atletas precisam pensar sempre no bem coletivo. É só mais um dos atritos entre o técnico e o atacante. Vale a lembrança de que isso começou antes mesmo de o Gabigol ou de o Tite virar técnico do Flamengo, quando o treinador da seleção brasileira prefere levar o Pedro para a Copa. O Gabigol responde dizendo que a seleção dele era o Flamengo. O Gabigol também deu uma ironizada no Tite. Enfim, a relação não é boa. E o Gabigol tem sido muito mais reserva do que titular desde a chegada do novo técnico. Para piorar, o pai do Gabigol escreveu o seguinte em sua conta no Instagram, abre aspas, mais fácil culpar outras pessoas do que assumir os próprios erros, clima péssimo. Até em cima disso, tem muita gente imaginando que o Gabigol pode se tornar reforço do Corinthians em breve. Continuo com a mesma informação de que para o Gabigol é muito mais negócio esperar até a metade do ano para assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Aí, em vez de pagar alguma coisa ao Flamengo para tirar o Gabigol do clube, o clube que o contratar vai precisar negociar com o próprio atacante. Só mais uma. Flamengo que enfrenta o Fluminense nesse final de semana e joga com favoritismo, afinal de contas teve praticamente toda a semana para se recuperar. Jogo de terça-feira contra o Boa Vista muito mais tranquilo do que o do Fluminense contra a LDU na altitude de Quito. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com boas notícias. Pois é, finalmente a gente vai trazer boas notícias. Flamengo se preparando para pegar o Fluminense no domingo, clássico importantíssimo que pode decidir o campeão da Taça Guanabara. Bem verdade é essa,
porque, na minha opinião, quem vencer esse duelo aí encaminha a classificação, porque eu não vejo nem Flamengo nem Fluminense perdendo para os times que ainda vão enfrentar os times de menor expressão no Campeonato Carioca. Vamos falar sobre essas boas notícias no treino dessa quinta-feira e também sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É isso mesmo? Será que tem chances de o Flamengo vender o meia para o clube argentino? Já já a gente conta essa situação. Tem isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações? Antes da informação, galera, vamos falar sobre um assunto aqui. Foi até um tweet do meu amigo Tosa, parceiro Tosa. Um abraço, Tosa, que é meu vizinho aqui de Niterói, morador de Niterói também. Ele botou lá no tweet dele assim, com essas seguintes palavras: profissionalismo alvinegro, se referindo ao Botafogo, parece pior do que o amadorismo rubro-negro, tá? É a prova que SAF não garante profissionalismo que tanto falam por aí. Eu concordo com ele. E por que eu estou trazendo esse assunto para cá? Porque eu sei que muitos torcedores do Flamengo defendem a bandeira de que o Flamengo tem que se tornar SAF. Eu discordo, depende muito da SAF. A SAF, como foi feita no Botafogo, no Vasco, por exemplo, eu não concordo muito, porque é um investidor que é dono de tudo. E por que a gente está falando sobre isso? Porque o Botafogo, no caso, demitiu o Thiago Nunes depois de poucos jogos. Claro, eu acho até que poderia ter demitido mesmo. Enfim, o assunto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é, quando um clube se torna SAF, não necessariamente vai ter um profissionalismo que muita gente espera. E o Botafogo não está mostrando esse profissionalismo. Muito pelo contrário. O Botafogo perdeu o título ano passado por amadorismo. Os jogadores se reuniram, decidiram pela troca de treinador, eles escolheram o treinador que eles escolheram só fizeram besteira, foi demitido, veio o Thiago Nunes, eles perderam o título, ficaram atrás do Flamengo, estão disputando uma pré-Libertadores com o risco de serem eliminados. Então, galera, para quem defende SAF no Flamengo, tomem cuidado. Tudo depende de como é a SAF. Se for a SAF, como o Rodolfo Landim defende, eu até compreendo. Como é feito lá no Bayern, por exemplo. Você vende uma parte, você não vende a maioria da parte. Entende? No Botafogo, o John Tex é dono de tudo. Lá no Vasco, a 77 é dono de 70%, é 77 que manda. Então, repito, para você que acha que se tornar SAF é sinônimo de profissionalismo, eu não concordo. E o Botafogo está mostrando isso para vocês. Vamos falar de Flamengo agora. Varela fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo. Eu falei para vocês, vamos dar uma chance ao Varela. A chance está sendo dada e, de certa forma, ele está aproveitando. Na minha opinião, ele fez uma boa partida contra o Boa Vista. Tudo bem, adversário fraco, eu sei. Mas tem jogador que, mesmo diante de um adversário fraco, não faz uma boa partida. E o Varela fez. Um dos motivos, na minha opinião, é o entendimento dentro de campo junto com Nico, que é o De La Cruz, jogando de segundo volante, e o Arrascaeta, ainda tem o Vinha também, atuando pela lateral esquerda, e o próprio Varela falou sobre isso à Flá TV. Ele disse o seguinte: dá mais confiança ter esses companheiros uruguaios no time, porque já conheço como eles se movimentam. Na hora de fazer algo, se sabe que Nico, De La Cruz ou Arrasca vão estar ali dentro. Numa saída de bola com pressão, sabe-se que eles vão estar aí. Fica muito mais fácil já os conhecendo e como jogam e se movimentam. Falamos antes dos jogos sobre movimentações com os dois. Tanto faz, se Arrascaeta ou De La Cruz. Quando eles pegam a bola por dentro, eu já vou para o corredor e a decisão é com eles. Varela é bom jogador, cara. Não é possível que o Varela não seja um bom jogador. Mesmo não atuando com a camisa do Flamengo, ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. E ele também falou sobre um pedido do Tite que eu achei super interessante. Falou o seguinte: é uma das coisas que o Tite sempre fala, de manter o arco em zero, que é a meta zerada. Estamos trabalhando, está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda. Então, Varela, na minha opinião, está aproveitando a oportunidade. Particularmente, acho que ele saiu na frente mesmo do Wesley, nessa briga pela titularidade ali da lateral direita. Acho
até que por estilo de jogo, exemplo, com Varela, quando o Flamengo joga com duas pontas, o Flamengo funciona muito mais com Varela. O Wesley é muito mais ofensivo e acaba batendo cabeça ali, no caso, com o Luiz Araújo. No caso do Varela, não, ele segura muito mais. Na lateral esquerda é isso que vai acontecer também. O Vinha segura muito mais. É um lateral muito mais construtor que o Ayrton Lucas. Acho que é questão de tempo para as laterais serem ocupadas no time titular, obviamente. Vinha na lateral esquerda e Varela na lateral direita. Vamos falar sobre as boas notícias hoje lá no Ninho do Urubu. Enfim, boas notícias. Pulgar e Fabrício Bruno treinaram. Por que eu estou falando desses dois? Foram 2 desfalques contra o Boa Vista na terça-feira, por motivos diferentes. O Pulgar estava com febre, realizou exames para saber se estava com dengue também, tal como o volante Alan, mas ainda bem, não foi dengue. Inclusive, ele se reapresentou hoje, treinou normalmente, está super bem. Pessoas que assistiram ao treino falaram: Vini, tá bem, tá indo novamente, tá rendendo novamente, não tem nenhum problema, fica à disposição para o Fla-Flu de domingo. Fabrício Bruno, poupado por questões físicas, também fica à disposição para domingo para o Fla-Flu. Para mim, 2 reforços caseiros aí que o Tite vai ter. Alan continua se recuperando da dengue e o Gerson, já falei para vocês aqui no vídeo anterior, mas volto a repetir, vai realizar exames médicos na segunda-feira. Está fora do Fla-Flu. Nesse momento, ele está cuidando da infecção urinária. Na segunda-feira vai fazer exames mais detalhados para saber o que precisará ser feito no caso dele. Se vai precisar passar por cirurgia, se não vai precisar passar por cirurgia. Então, até lá, sem grandes novidades. Falando sobre o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. Tem interesse? Segundo a imprensa argentina, tem muito interesse. O Boca Juniors vê no Arrascaeta um homem que possa comandar uma revolução lá no Boca Juniors, que vai de mal a pior, vai nem disputar a Libertadores, vai disputar Sul-Americano. Então eles enxergam no Arrascaeta um nome ideal para trazer de novo o Boca Juniors no primeiro nível do futebol sul-americano. Porém, entretanto, todavia, o Flamengo não vai vender o Arrascaeta. Não tem chance do Flamengo vender o Arrascaeta. É a mesma chance do Gabigol hoje deixar o Flamengo para jogar no Corinthians. 0. E eu venho falando isso para vocês, meses. O presidente do Corinthians fica tentando convencer a torcida corintiana que o negócio estava próximo de dar certo, sendo que em nenhum momento esteve próximo. Tal como o interesse do Boca Juniors em Arrascaeta. É normal. Quem não quer ter o Arrascaeta em seu elenco? Vocês acham o quê? Que o Palmeiras não gostaria de ter o Arrascaeta? A questão é, o Flamengo vai vender o Arrascaeta? Não vai vender o Arrascaeta. Então o torcedor rubro-negro pode ficar tranquilo que o Arrascaeta não deixará o Flamengo para se transferir ao Boca Juniors. E por que eu estou gravando esse vídeo? Eu ainda estou de férias no SBT. Hoje, consegui dar um pulo na praia e em 100 metros, 4 pessoas me perguntaram: Vene, o Arrascaeta vai para o Boca Juniors? Que história é essa? Gente, de onde vocês estão tirando isso? Fui olhar a imprensa argentina dizendo, mas pelo que eu ouvi no Flamengo, 0 possibilidade disso acontecer. Saiu uma notícia do GE.com dizendo que o Tite deu uma chamada em Gabigol por conta da postura dele em relação ao pênalti. Para quem não sabe, o pênalti que o Pedro perdeu diante do Boa Vista, o Gabigol ele ia entrar no time justamente no lugar do Pedro. Imagens da transmissão do canal Gold mostraram o Gabigol pedindo para bater o pênalti, chamando o Arrascaeta, pergunta aí se eu posso bater e tal, não sei o que. Beleza. O Pedro bateu, acabou perdendo o pênalti. Minutos depois ele foi substituído por Gabigol. Pedro foi vaiado e tal. Só que o Tite não gostou dessa atitude do Gabigol e deu uma chamada nele. Segundo a matéria, no vestiário, já com música tocando e muita festa pela grande exibição da equipe, Tite chegou e fez uma correção disciplinar a Gabigol. Um dos primeiros a deixar o campo após o apito final, na frente de todos. Não gostou do que viu durante o pênalti e, sem que o ídolo retrucasse, disse que nada gira em torno dele, que o Flamengo é mais importante que todo mundo e que vontades pessoais não podem prejudicar o clube. Pediu atitude e respeito à camisa que Gabigol veste. Ainda foi dito que, caso Gabigol tivesse iniciado a partida e estivesse para sair com o substituto à beira do campo, ele executaria a cobrança. Deixou claro que esse é critério para todos e não somente para Gabigol ou Pedro. Se fosse Arrascaeta na bola, por exemplo, e outro cobrador estivesse na iminência de entrar, o uruguaio quem bateria. Na boa, galera, na minha opinião, o Tite está certo. O Gabigol eu acho que deu mole, assim, eu acho que ele expôs
o Pedro, seu companheiro, de uma forma muito chamativa, digamos assim. Ele poderia ter feito de uma maneira mais discreta, talvez, ter chamado o Tite no canto. Eu não ligo, assim, eu não me importo se o Gabigol faz isso. O Gabigol, ele gosta de chamar a responsabilidade. Para mim, nenhum problema. O grande problema aí, na minha opinião, é a exposição do companheiro, no caso o Pedro. Porque parece que ele não confia no Pedro. E ele tem que respeitar. O Pedro já estava em campo, sabe? Então, acho que o Tite está certo. Pelo visto, parece que o Gabigol entendeu, porque ele não retrucou em nenhum momento. Mas essa briga aí por posição, de fato, tem chamado a atenção. Repito o que eu falei no vídeo anterior. Para mim, as vaias ao Pedro não foram merecidas no Maracanã. Discordo totalmente de quem vaiou o Pedro. Mas é isso, galera. O Flamengo se prepara para o grande duelo contra o Fluminense neste domingo, no Maracanã. E para este confronto crucial, o técnico Tite terá 2 reforços importantes, Fabrício Bruno e Eric Pulgar. Fabrício Bruno, que estava poupado, retorna à zaga para completar seu 100º jogo pelo rubro-negro. Já Pulgar, recuperado de uma virose, reassume a vaga no meio-campo. Tite comandou 3 intensos treinos durante a semana, focando no tricolor. No último treino, o time titular foi definido: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Thiago Maia, em negociação com o Internacional, treina em separado, enquanto Gerson se recupera de uma infecção renal. Davi Luiz foi liberado por problemas familiares de saúde. A delegação segue o padrão de concentração para jogos às 16 horas, buscando a liderança da Taça Guanabara. Com a força do Mengão e a vibração da torcida, vamos juntos buscar a vitória no Maracanã.